às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 25ª sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2018, da 46ª legislatura. Solicito à senhora primeira secretária que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Claudinei, Moreto, Vicky, Claudinho, João, Zé Eduardo, Tiãozinho, Patrícia, Bira, Rui, Tite, Odair, Gerson e Cândida. A seguir, solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Documentos do Executivo. Projeto de Lei número 91 de 2018 do Executivo cria 15 vagas do cargo de vigia constante na tabela A do anexo 1º da Lei 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Documentos do Legislativo. Projetos de resolução. Projeto de Resolução 13 de 2018, de autoria da Presidência, concede licença de um dia do cargo de vereadora à Ilustríssima Senhora Maria Cândida de Oliveira Costa. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofícios da Presidência. Ofício 32 de 2018, de autoria da Presidência, encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de agosto de 2018. Em deliberação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Requerimentos. Requerimento número 175 de 2018, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, requer informações e providências sobre a construção do ponto de ônibus com cobertura e bancos de espera no Jardim Durval Nicolau, etapa 3. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vick. Eu gostaria que Vossa Excelência também mencionasse a presença do ex-vereador Renato Santos, aqui presente também, que muito nos honra com a presença do ex-vereador Renato Santos. Seja bem-vindo, vereador, à sua casa de lei. É um prazer. Se quiser adentrar, será muito bem recebido por nós, vereadores e seus pares. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento 175, subscrito vereadora Moreto, Claudinei, João Anselmo, Sebastião Neres, Rui Nova Onda. Requerimento número 176 de 2018, de autoria dos vereadores Leonildo Chaves Júnior e Claudinei Damalho, solicita informações ao Executivo referente à instalação do ponto digital aos funcionários que trabalham na Rede Pública Municipal de Saúde. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento 176, subscrito vereador Rui Nova Onda, Moreto, João Anselmo, Sebastião Neres, Requerimento número 177 de 2018, de autoria do vereadores Leonildo Chaves Júnior e Claudinei Damalho, solicita informações ao Executivo sobre a instalação de containers para consultórios médicos no PSF do bairro Jardim São Paulo. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 178 de 2018, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita informações ao CONDERG sobre o atendimento do SAMU. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento 178, subscrito vereadora Odair Perinoto, Sebastião Neres, João Anselmo, Patrícia Magalhães. Indicações. Indicação 164 de 2018, de autoria do vereador Odair Perinoto, solicita a limpeza do Lago Vilela, no bairro de Jardim Paineiras. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 164, subscrito pela vereadora Notificamos a presença do vereador Leonildo Chaves. Indicação 64, subscrito pela vereadora Odair Perinoto, Moreto, Claudinei Damalho. Indicação 165 de 2018, de autoria do vereador Odair Perinoto, solicita a manutenção do bueiro localizado na rua Isabel Carvalho Bastos, próximo ao número 76, no bairro Santo Antônio. Ao prefeito municipal, para devidos fins, indicação 65, subscrito vereadora Patrícia, Sebastião Neres, João Anselmo, Moreto, Claudinei, professora
Presidente, gostaria de subscrever também. Indicação 65, subscrito pelo vereador Claudinho. Indicação 166 de 2018, de autoria do vereador Odair Perinoto, solicita a eliminação de pontos escuros localizados no final das ruas Gerson Grespan e Nenê Matiela, no bairro Jardim Paineiras. Ao prefeito municipal prazer dos fins. Indicação 66, subscrito pelo vereador Moreto. Ofícios do expediente, diversos. Ofício número 183 de 2018, do Simpospetro, Sindicato dos Empregados em Postos e Serviços de Combustível e Derivados de Petróleo de São João da Boa Vista e região, solicita autorização para o uso da tribuna livre, com urgência, com relação à cogitação do fechamento do Sereste. À disposição dos vereadores. Ofício 184 de 2018 da Sabesp, encaminha informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias, bem como para as programações e execuções financeiras. À disposição dos vereadores. Ofício 185 de 2018 do Departamento Municipal de Educação, encaminha resposta à indicação 151 de 2018, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício 186 de 2018, do Poder Judiciário, solicita informações se existem funcionários na Câmara interessados em participar do corpo de jurados. À disposição dos vereadores. Ofício 187 de 2018, da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, encaminha moção de apoio à indicação do nome do Dr. Joaquim de Campos Simeão para denominar o aeroporto de São João da Boa Vista. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicita a senhora secretária que proceda a chamada do inscrito no pequeno expediente dessa noite. Algum inscrito no pequeno expediente? Não há inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicita a senhora secretária que proceda a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre dessa noite. Está inscrito para fazer uso da tribuna livre o senhor Marcelo Sibim Del Caro, que falará sobre as casas do bairro do Macuco. Doutor Marcelo, por gentileza, possa entrar, por favor, aqui. Doutor Marcelo, seja bem-vindo à Câmara Municipal. É um prazer ter o senhor aqui representando os moradores do bairro Macuco. E nós, vereadores, estamos aqui para ouvir o senhor e, de antemão, deixar a Câmara Municipal à disposição o que pudermos fazer para ajudar a população daquele bairro. Boa noite a todos, boa noite a vossas excelências. Agradeço ao presidente Gerson. Tá tudo bem? Agradeço a todos pela autorização para utilizar a tribuna sobre uma situação que eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? E envolve, como o Gerson comentou, o presidente Gerson comentou, os moradores do sítio do Macuco, ok? Eu enviei um e-mail na semana passada, eu acredito que vossas excelências já receberam a cópia do processo. Há uma das ações civis públicas, movida pelo Ministério Público, pelo doutor representante, doutor Nonizete, em que ele pede, efetivamente, houve uma denúncia lá que haviam loteamentos clandestinos, né, que o senhor Luciano, que é dono daquele sítio, procedeu com essa divisão totalmente aleatório e sem autorização da prefeitura, e fez a venda em contratos particulares para alguns moradores. Isso ocorreu em meados de 2012, 2013. Essa denúncia tomou forma em 2015, a ação civil pública foi ingressada em 2015, quando houve um embargo de todos os tipos de construções à época lá. Tá? O que acontece na situação dos moradores?
até hoje, em setembro de 2018, eles só tiveram ciência da gravidade do processo há 2 semanas atrás. Tá? A gravidade do processo se encontra na seguinte situação. Houve uma sentença em que essa ação do Ministério Público foi julgada procedente. A advogada dos requeridos, os pareceres do Ministério Público que constam dos autos, abandonou o processo. Houve até um recurso de apelação, o qual foi julgado deserto por conta de ausência de recolhimento de preparo. E o trânsito em julgado dessa sentença há mais ou menos 1 ano, e o processo está em fase de cumprimento de sentença com ordem de demolição. Então, lá, atualmente, há 8 famílias que possuem construções no local. Tá? Dessas 8 famílias, 2 usam como fim de semana, contudo, 6 famílias é a única moradia que eles possuem lá. Tá? Há uma audiência, até se Vossas Excelências deram uma olhadinha no processo, há uma audiência marcada para o próximo dia 28 de setembro. Lá, até a Prefeitura foi intimada a comparecer, mediante representante do corpo jurídico, para tentarmos uma solução, para que efetivamente a gente não chegue às vias de fato, conforme a ordem do Dr. Danilo, que é demolir todos os imóveis que lá constam. Ok? Eu já tive previamente, antes de estar aqui na presença de Vossas Excelências, uma reunião com o Dr. Danilo e com o Dr. Donizete, para a gente iniciar essas tratativas e pegar um pouco da ideia do que eles queriam, designando essa audiência, para a gente tentar resolver o problema. A situação é bem grave. Tá? O Dr. Danilo, apesar de não querer, e também o Dr. Donizete não quer, eles estão com a intenção de proceder com a demolição. Tá? Essa é a situação atual do processo. Temos uma audiência dia 28. Após essa audiência, o Dr. Danilo poderá dar ordem de demolição. Nessa noite eu venho pedir a Vossas Excelências o auxílio. Porque lá nesse conjunto, o que eu percebi dessa conversa com o Dr. Danilo e com o Dr. Donizete é que, efetivamente, como eles não querem que isso aconteça, mas ele também, por força de ordem judicial, ele não pode simplesmente deixar a sentença dele sem cumprir, ele marcou essa audiência para que, mediante prefeitura, o órgão público aqui, o jurídico, nós vamos buscar chegar a um denominador comum para solucionar a situação desses moradores que só têm esse imóvel. O que ocorre? Juridicamente falando, segunda-feira que vem eu vou distribuir uma ação rescisória com pedido de liminar para eu ganhar um tempo. É o que eu posso fazer agora, e discutir o mérito da situação, buscando rescindir a sentença do Dr. Danilo, o que a todos que trabalham com a área jurídica sabem que é muito difícil. Todos os moradores ficaram muito cientes, porque eu tive uma reunião com eles na ordem, pedi o salão da ordem para poder explicar, mas é o caminho que nós temos, ok? Então, nós estamos tentando isso pelo lado jurídico. Contudo, existe, óbvio, a possibilidade da gente solucionar também mediante o poder público. Seja pela REURB, que é a nova lei que muitas prefeituras estão aplicando, seja mantendo a área deles como rural, porque a área deles é classificada como rural, E o que é a nossa ideia? Utilizar de vocês, que são os nossos representantes, que diligenciem aos órgãos da prefeitura, CETESB, para ver a questão ambiental, o departamento de engenharia, para ver a possibilidade do quê? De efetivamente nós desmembrarmos essa área onde esses moradores vivem, até porque, para quem não conhece o Macuco, há uma avenida do lado de baixo, há casas, há uma escola rural, há um CSU, há um postinho, é um bairro em si. E eles estão do lado de cima dessa avenida, então nós não estaríamos muito longe. Mas se eventualmente não poder aplicar a REURB, e urbanizar aquela área, nós pelo menos desmembramos, a nossa busca é desmembrar ela do sítio, até porque esse sítio já há construção judicial nele, esse senhor Luciano já vai perder esse sítio efetivamente, para cumprimento de uma multa diária que há no processo, até uma multa da prefeitura também.
Tá? E dessa forma buscar solucionar, seja pela REURB, seja mantendo como rural. O local possui boa área, a água, a eletricidade, eles possuem fossas sépticas, então existe a possibilidade de resolver. E é isso que a gente está querendo e pede o auxílio de vocês todos para que nós possamos diligenciar na busca de evitar um dano maior, porque eles realmente não possuem outro lugar para morar, a não ser lá. Eu suspendo os trabalhos por tempo indeterminado para que nós possamos deliberar e indagar o doutor sobre esse assunto. Doutor, sobre essa ação que o Ministério Público envolveu, quais que são os prejuízos causados ao município, se existe alguma contaminação do solo, se existe alguma contaminação das afluentes de água, o porquê que está tendo essa ação, para a gente poder entender melhor. E depois, se eu puder explicar para nós qual que é o trabalho da REURB sobre essa área rural, para a gente poder entender junto. Eu acho que é uma situação muito grave. Queria que o senhor colocasse quantas famílias também moram, quantas pessoas, são 6 famílias, né, mas quantas pessoas necessitam, para os vereadores entenderem e compreender um pouco melhor, por gentileza. Tendo visto que o senhor já estudou o processo. Por favor. Pela ordem. Pela ordem, vereador Vick. Eu queria somente complementar essa sua pergunta, orador, que quantas pessoas, quantas famílias, quantos lotes foram comercializados já? Isso é muito importante. Perfeito. E qual o tamanho da área? Perfeito. Na área global, no toda, total, ok. E na área que atualmente está ocupada. Ok. Pela ordem, vereador Chaves. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor. Complementando a pergunta, você, no final da sua fala, você falou que o sítio já está sob penhora judicial, né? Correto. Na época que esses lotes foram vendidos a essas famílias que posteriormente construíram, né? E estão morando lá, eles foram informados ou já existia essa ação judicial contra esse sítio? Só para complementar a pergunta do Gerson e do Vick. Ok. Tá? Beleza, vamos lá então. Vamos lá, por partes. Respondendo a pergunta do presidente Gerson. A situação desse loteamento não é diferente de outros loteamentos em São João da Boa Vista. Né? Salvo me engano, o número embargado pela prefeitura de loteamentos hoje na cidade são 18 loteamentos embargados pela prefeitura. E há em curso 4 ações civis públicas dentre esses loteamentos. Okay? A situação ali específica do Macuco, vamos dizer assim, que versa, que foi colocado pelo Dr. Donizete na ação, é de que, em função de haver um plano diretor hoje em dia, em função de já ter uma lei de organizações, a cidade não poderia crescer desordenada dessa forma. Tudo que nós todos buscamos, e até complemento que a prefeitura não está errada em embargar, porque se vocês, nossos representantes, e a prefeitura em si não tomar essa medida, a cidade cresce de forma absurda. Então, esse foi um dos principais pontos. Tá? Foi levantado, há laudos do engenheiro, ofício respondido pelo próprio prefeito, pelo Gustavo, que eu acho que é o engenheiro, né, o diretor do departamento de engenharia, explicando a situação, que lá deveriam ter sido respeitados os regramentos para que fosse aberto um loteamento devido, o que não ocorreu. Então, esse senhor, que é dono desse sítio, tá, um sítio muito grande, uma fazenda, a bel prazer de buscando enriquecer, isso foi óbvio, né, fez um mapa simples, sem autorização da prefeitura, dividiu os lotes e saiu vendendo mediante contratos de compra e venda particulares. Tá? Essa denúncia foi feita ao MP em 2015 e o Dr. Donizete tomou imediatamente a providência de ingressar com a ação civil pública. Nos autos da ação civil pública, ele pediu liminarmente que o Dr. Danilo, caiu na primeira vara, que o Dr. Danilo autorizasse o embargo, para que não construíssem mais, a fim de evitar um dano maior. Se ele liberasse, as famílias iam construindo e a gente não sabia onde ia parar.
Então, em 2015, salvo me engano, também em setembro, houve um embargo. Ok? Fazendo a complementação das perguntas do Vicky e do Dr. Chaves. A área, ela possui 3 ou 4 matrículas, até está esperando o retorno do ofício ao cartório de registro de imóveis. Mas a área total chega a quase 100 mil metros quadrados. A área deste senhor, total. A área que ele fez o loteamento, 20 mil metros quadrados. Tá? Ele usou 1/5 dessa totalidade para proceder com esses loteamentos que a justiça chama de clandestinos, por conta de não ter passado pelo rito do plano diretor da prefeitura. Tá? O Dr. Chaves me questionou sobre a situação do embargo, efetivamente, de quando foi antes. As vendas ocorreram em meados do fim de 2012 e 2013. Tá? Quando eles venderam e adquiriram esses imóveis, para explicar bem, não houve até então nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de fiscalização, e foi correndo durante esses 2 anos. Isso. Então, o que acontece? O embargo do sítio só ocorreu em setembro de 2015, porque foi no ano de 2015 que houve a denúncia formal da situação que se encontrava. Então, quem adquiriu a final de 2012 e 2013, construiu seu imóvel, mora lá, utiliza como eu disse, tem a força já passada, a água que vem do sítio, as fossas sépticas, e moram lá desde então. 2018, nós estamos falando de 5 anos. Né? Quando houve a questão do embargo, houve um embargo. Até para complementar a pergunta para vocês entenderem a situação. Houve um embargo. Okay? Quando houve embargo, ninguém construiu mais. Essas 8 famílias que residem lá, como eu disse, 6 residem, 2 usam como fins de semana, a passeio. Dessas 8 famílias, quando houve um embargo, ninguém construiu. Tá parado da mesma maneira que se encontra. Ok? Contudo, o embargo que veio dessa ação civil pública, eles só ficaram sabendo através do senhor Luciano e da senhora Juliana, que são os efetivos donos desse sítio. Ok? E é aí que a situação complica, porque, na minha opinião, agora é uma opinião jurídica. Ok? Desde o início dessa ação civil pública, tanto o Ministério Público quanto o meritíssimo juiz Dr. Danilo tinham ciência de que haviam vários compradores, 8 que já possuíam construções, e salvo me engano, até complementando que o senhor me perguntou quantos compraram, né? Mas, salvo me engano, mais umas 14 famílias possuem terreno lá, sem construção. Então a gente está falando aí algo em torno de 22 famílias, que aí, Jéssica, você me perguntou o número de pessoas que residem lá, beira quase 30 pessoas. Okay? Então o que acontece? Quando houve o ingresso dessa ação civil pública, eles tinham que ter colocado, no mínimo como terceiros interessados, no início dela. Eles só entraram nesse processo em agosto de 2018. Então, o que acontece? A resposta que os moradores tinham lá era de que estava tudo bem, que houve um embargo para regularização na prefeitura, e eles seguiram a vida. Não construíram por conta da ordem, ok, mas seguiram a vida. Não tinham ciência da magnitude que o processo tomou. Ok? E esse processo, como eu narrei brevemente, teve uma desídia do patrono, e os requeridos não responderam. Para vocês terem uma noção, o Dr. Danilo intimou durante um ano, intimou o patrono, intimou mediante oficial de justiça os requeridos, e eles não respondiam. É quase uma birra, ele pegou da situação, porque eu acho que se eu fosse juiz eu também pegaria. Alguém não está me respondendo. É uma determinação judicial. Não houve, por um ano, manifestação, tanto dos requeridos, quanto do patrono. Da patrona na época. E por isso que o que eu vejo é isso. Essa situação, eles deveriam ter sido cientificados e inseridos ou no polo passivo ou como terceiros interessados, de alguma das formas de chamamento ao processo, lá no início. É um absurdo eles tomarem ciência da magnitude da situação agora. Pessoas que dependem daquilo, não têm outra moradia. Essa é a situação que a gente se encontra. Vereador Chaves, depois a vereadora Patrícia. Marcelo, Pois não. Se você me permite, no final da sua fala, Pois não. você disse que o proprietário do sítio
ou da fazenda, como você referiu, né? Vai perder o imóvel por alguma ação judicial. Isso. A pergunta que eu fiz foi com relação a isso. Se durante a venda já existia alguma ação contra ele no sítio, e não posterior. Não É havia. essa a pergunta que eu fiz. Perdão, não tinha entendido sua pergunta. Não havia. Patrícia? A área lá é rural. Rural. Atualmente rural. Certo. Qual que é a área que estão essas pessoas que precisam deste desmembramento, vamos dizer assim, para poder regularizar? Qual é a área? O tamanho dela? O tamanho da área. 20 mil metros. Então, o que acontece? 20 mil metros houve a venda. Um pouquinho menos que um pouquinho menos que um alqueiro. 20 mil metros são essas 22 famílias que compraram esses terrenos. Dessas 22 famílias, 8 possuem construções. Então, ele é um pouco menor do que o módulo rural. Exatamente. Um pouco menor que um pouquinho menor. E é isso que o Chaves está falando, que você está dizendo que tem uma penhora, tal, é uma multa diária para que ele fizesse alguma coisa, para que ele parasse. Exatamente. Essa multa diária era para quê? Essa multa... Porque você disse que é uma multa, né? Isso. O doutor Danilo estipulou uma multa diária de R$5.000 nesse processo. Para que ele fizesse o quê? Para que ele efetivamente apresentasse a situação que estava. Ele queria que o próprio requerido, mediante um corretor autorizado pelo juízo, verificasse cada imóvel, cada dano que cada um teve, o que cada um investiu, tal, que ele procedesse, requerido, procedesse com a demolição e ele restaurasse a área como estava. É o que está determinado na sentença, que há um trânsito julgado e havia multa diária porque ele tinha um prazo para efetivar. Uma obrigação de fazer. Ele efetivamente não cumpriu com nada. Hoje a multa atualizada está R$1.875.000. E só ele que estava representado no processo? Só ele. O proprietário? Só o proprietário e a proprietária esposa dele. Só os proprietários efetivos do sítio. Os moradores não. Foram inseridos como terceiros interessados em agosto, agora, de 2018. Através da sua... Exatamente. Na realidade, não foi nem através de mim. Eles vieram após receber a intimação. Eles me procuraram após o recebimento da intimação. Não foi por minha manifestação que incluí eles no polo passivo. Houve uma determinação tardia, na minha opinião, do Dr. Danilo, em incluí-los agora apenas. E é área de APP, proteção ambiental? Não, eles têm ali, doutora Patrícia, eles têm, como a área é muito grande, há um percentual dela que é a área de preservação, todavia não é essa atingida. Aonde estão as casas? Onde estão as casas não, até por conta de que a rodovia passa ali. A área de proteção é ao final desse imenso sítio. Então não atinge uma área de proteção ambiental. Eles poderiam manter como está, né, a situação rural ali. Eles vivem numa situação rural e vivem bem, né? E que infelizmente essa ação tomou proporções astronômicas. Vereador Sebastião Meires. Boa noite. Boa noite. Quantos metros quadrados tem cada terreno desse e qual seria o valor hoje? Claudinei ia fazer a mesma pergunta. Sebastião, ele fez lotes de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Ok? Então, só que aí houve uma divisão particular desses lotes. Então, vamos dizer assim, ele vendeu 20 lotes de 1.000. Só que há algumas famílias que moram em 500 e 500, ok? Só para vocês entenderem. Por isso que a gente chega ao patamar de 20.000, tá? Atualmente, complementando a pergunta que ele perguntou, qual seria o valor, esse vai ser o meu primeiro ato amanhã no processo. Eu esperei conversar com vocês e eu vou entrar efetivamente no processo amanhã, tá? Porque eu vou fazer um pedido de produção de prova pelos terceiros interessados no processo agora, para que encaminhe, agora sim, para que o juízo determine um corretor de imóveis, para que vá até lá, efetivamente, avalie o que cada família teve de dano e apresente mediante um laudo no processo. Porque, o que eu penso? Se na pior das hipóteses, efetivamente, a gente não conseguir, eles estão cientes disso, os moradores estão cientes disso, eu vou tentar indenizá-los de alguma forma. Vereador Vick. Não, veja bem, doutor, essa era a pergunta que eu gostaria de fazer para você.
Se acaso não possível destruição dessas casas, né? E nessa ação já colocada pelo digníssimo juiz, se poderia ressarcir todo esse pessoal que tiveram esse prejuízo. Okay. Essa multa poderia ser revertida em benefício dos prejudicados? Essa foi a minha reunião. O objetivo da minha reunião efetiva com o Dr. Danilo foi essa. Além de saber o que eles efetivamente estavam querendo com isso tudo, com essa demolição, foi saber que se pelo lado político eu não conseguir e pelo lado jurídico eu também não, eu não posso deixar as famílias desamparadas como ficaram até hoje. Então, foi a minha pergunta. Eu falei, então tem que haver um consenso entre magistratura e Ministério Público em que ambos, por favor, né? Então, vamos, ok, porque não é só esse sítio que está constrito na justiça. Esse requerido e essa requerida possuem 2 terrenos e um imóvel dentro da cidade urbana, que também estão mediante construção. Por que o doutor Danilo optou? Vou segurar tudo, na pior das hipóteses a gente vê. O doutor Donizete, o doutor Danilo, eu noto que eles não querem demolir. Porque o que eu vou expor para eles no dia 28, já expus nessas reuniões, não é o valor pecuniário, é o valor sentimental que essas pessoas vivem lá. Eles deram a vida para aquilo lá. Então, eu tento me colocar na posição deles, do que chegar alguém e simplesmente falar, olha, você tem 30 dias para sair do seu imóvel, eu vou botar abaixo, daqui 3 anos chega a sua indenização, ok? É muito difícil. O que as famílias esperam? Eles esperam que nós resolvemos eles ficarem lá ou eles preferem indenização? Eles preferem ficar, Gerson. Tá. Eu acho que todos nós, e o doutor Danilo é uma pessoa que tem um bom senso. Super humano. E os vereadores também, acho que os 15 vereadores também têm um bom senso e ficaram muito consternados com essa situação toda. Eu acho que a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio através de uma lei. Perfeito. Para poder, né? Eu acho que temos que fazer alguma forma de se encontrar uma fórmula para isso. Isso, e tem que ser todos em consonância, né? Não pode haver. A gente tem que andar em paralelo, em conjunto. Agora, tem que verificar, analisar sobre aquela área deles. Se tá, porque o Macuco usou o bairro. Isso. Né? Se dá para fazer interligação junto. Correto. Do bairro do Macuco, na questão de engenharia. Exato. Esse é o ofício que vai ser enviado até para o Gustavo. Entendeu? A pergunta efetiva mediante o ofício. Existe uma questão técnica, uma questão política que deve ser analisada junto. Total. Não é meramente política. Não é meramente política, mas é questão técnica também. Exato. Até para a gente também não cometer nenhum tipo de arbitrariedade junto. Isso. É isso que eu penso. Tem que ser tudo muito bem estudado. Muito bem essa ação rescisória, para eu ganhar um tempo mediante a liminar que eu vou pedi-la, na segunda conversa que eu tive com o Dr. Danilo, ele virou para mim e falou assim, o senhor precisa de tempo? Eu falei, muito tempo. Ele falou, tempo eu te dou. Peça a produção de prova, conforme o senhor colocou, para eventualmente, se tudo der errado, a gente indenizá-los, mediante a redução da multa, né, vou pedir uns 6 meses para ele, para a gente tentar vender no particular, se não vá para a asta pública e leilão. Tá? Mas nesse inteirinho, eu vou pedir, ele falou que vai me deferir um sobrestamento do feito de 120 dias. Então, tempo nós teremos. Esse é o mais importante, para não fazer, como o senhor colocou, algo atropelado. E até porque eu acho muito importante, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, complementando a sua colocação, tem que ser muito bem feito para não gerar precedentes. Essa é a situação. Se a gente fizer nessa situação, o outro loteamento vai pedir, que o outro loteamento vai pedir, que o outro loteamento vai pedir. Esse eu acho que é o principal problema, tá? Do lado político falando, e jurídico também. É da cidade. Agora, o que eu vou colocar para o Dr. Danilo na minha próxima reunião que eu tenho com ele, é isso. Porque, em momento algum, que é a conversa que eu já tive, vou colocar e vou expor, e eu tenho certeza que, nesse ponto, se houver uma brecha mediante uma legislação da gente conseguir manter apenas a área deles, ele vai concordar. Porque o que eu penso é que o Dr. Danilo, ele quer punir quem efetivamente errou. Quem é o dono do sítio.
Então, o que eu vou propor para ele? Se houver a possibilidade de desmembramento dessa área onde os moradores se encontram, que desmembre, até porque na realidade não é um desmembramento muito grande, porque há 3 ou 4 matrículas, elas já são desmembradas, do mesmo dono, porém, todas juntas, mas desmembradas. Então não haveria tanto problema. E, efetivamente, ele dá seguimento ao processo. Nós resolvemos a situação dos terceiros interessados, que dependem daquilo para viver, e ele executa a multa. Ou seja, vai haver a solução do problema para quem efetivamente necessita da moradia, e vai haver a punibilidade pecuniária, porque se houver esse desmembramento, ele não vai abaixar essa multa. Ele vai exigir o cumprimento da parte que cabe à prefeitura. Eu não sei falar atualmente quanto está essa multa. Há uma multa da prefeitura a ser recebida, que foi aplicada administrativamente, já chegou ao patamar, não sei informar, fiz o pedido mediante ofício para saber, e há a multa do processo. Tá? Então, a minha ideia é essa. Nós solucionaríamos as duas situações. Cumpriríamos a sentença do Dr. Danilo, que é o que ele efetivamente quer, ok? Então, cumpriríamos e solucionaríamos a questão dos moradores. Né? Seja mediante, como eu disse, a REURB, a gente urbanizar aquele pedaço, seja manter como rural e eles aguardam até a cidade chegar até lá, porque eles já têm infraestrutura, eles já moram lá há 5 anos. Então, né, eu acredito que é um caminho a seguir. Perfeito. Vamos formar uma comissão de vereadores que possa acompanhar esse processo. Essa comissão ela vai se reunir com o prefeito, o departamento de engenharia, e no dia 28 essa comissão também vai até o fórum junto. Perfeito. Participar. Perfeito. Essa comissão vai ser de 5 vereadores. Quais vereadores se candidatam a participar dessa comissão, por gentileza? Vereador Tite. Eu gostaria então. Então vamos lá. Tite, Patrícia, Moreto. Não, já passou. Então vamos para o partido. Vamos lá. Vamos para o partido, vamos lá? Pode ser? Moreto. Patrícia apresenta o Tite. Bira. Partido do PDT. Qual dos senhores? Odair ou Claudinei? Qual? Claudinei. MDB, Claudinho. Mais alguém? Quantos deu? Isso. É o Sebastião Neres, né? O partido só, né? Sebastião Neres. Eu vou reunir com minha Doutor vai? Vou reunir com minha José Eduardo também. Senhores, então, depois a gente vai agendar, pega com a secretaria o telefone do senhor. Ok. Não tem problema. E vamos, essa semana mesmo, agendar uma reunião com o prefeito e com os diretores do departamento para encontrar uma solução plausível para isso. Depois, junto com o judiciário. Perfeito. Eu acredito que haverá uma solução, sim. Essa ideia do senhor foi fantástica. Desmembrar essa área junto com dessa pequena área, né, onde moram as pessoas, e o restante poder executar. Porque nós não podemos ser conivente com loteamentos clandestinos, como tem mais de 14 na nossa cidade. Exato. A diferença é que esse loteamento há pessoas que moram. E muitos são chácaras que fizeram, que não há moradinhas. Exato. Então, temos que saber separar o jogo do trigo. Pela ordem, perfeito. Pela ordem, vereador Vick. Gostaria de representar a minha bancada também. Vereador Vick representa a bancada do senhor, uma grande bancada. Ok. E, doutor Marcelo, parabéns, que Deus abençoe o senhor pela essa causa, e a Câmara Municipal, os 15 vereadores estão com a causa do senhor. Amém. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Senhora secretária, próximo inscrito. Não, senhor presidente. Prova, vereador Bira. Você tinha suspendido os trabalhos, tem que voltar aos trabalhos. Desculpa. Reaberto os trabalhos, solicita a senhora primeira secretária que proceda a verificação dos vereadores presentes. Todos, senhor presidente. Estão todos presentes na última chamada. O próximo inscrito. Próximo inscrito, para fazer uso da tribuna, o senhor João Geraldo da Costa Júnior, que falará sobre a estrada velha de que liga São João a Vargem Grande. O senhor João parece que está enfermo e não vai comparecer. Encerrada a tribuna livre, a seguir passa a sessão para destinada ao uso da palavra do expediente dos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre dos senhores vereadores, solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores inscritos ocuparam também nessa noite. Algum vereador inscrito? Não há, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes.
Recompostas as comissões permanentes, suspende os trabalhos eventualmente por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, solicito a primeira secretária que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Claudinei, Moreto, Chaves, Vicky, Claudinho, Bira, João, Zé Eduardo, Tionzinho, Patrícia, Rui, Tite, Odair, Gerson e Cândido. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloca em deliberação a ata da 24ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de setembro de 2018. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 24ª sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018. A seguir, solicito à senhora secretária que proceda a leitura dos documentos constantes da ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial 12 de 2018, em atenção ao artigo 148, item 4º, a linha C do regimento interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução 13 de 2018, de autoria da presidência, concede a licença de um dia do cargo de vereadora à ilustríssima senhora Maria Cândida de Oliveira Costa. Esse documento assinado por todos os vereadores, senhor presidente. Lido o requerimento de urgência especial número 2 de 2018, coloco em deliberação, em discussão, em votação, aprovado de urgência o referido documento. Projeto de resolução 13 de 2018, de autoria da presidência, concede licença de um dia do cargo de vereadora à ilustríssima senhora Maria Cândida de Oliveira Costa. Em atenção ao referido documento, por ser legal e regimental, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo plenário. Parecer favorável pela Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Lidos os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de resolução 3 de 2018. Em discussão, em votação, aprovado em votação única, o projeto de resolução 3 de 2018, à Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Documentos em segunda discussão. Projeto de Lei 86 de 2018, do Executivo, dispõe sobre a doação de área da propriedade do município à AG Rugo Comércio e Representações Limitadas. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Obras, senhor presidente. Tendo sido o projeto de lei do Executivo número 86 de 2018 aprovado em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 86 de 2018. Em discussão, em votação, aprovado em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 86 de 2018 ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de Lei 87 de 2018 do Executivo dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Alex Grulli ME. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Obras. Tendo sido o projeto de lei do Executivo 87 de 2018 aprovado em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 87 de 2018. Em discussão, em votação, aprovado em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo 87 de 2018 ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de Lei 89 de 2018 do Executivo reclassifica o cargo de psicólogo constante na tabela C do anexo 1º da Lei 670, de 22 de maio de 1992. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças e assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Tendo sido o projeto de lei executivo 89 de 2018 aprovado em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei executivo 89 de 2018. Em discussão, em votação, aprovado em segunda discussão, o projeto de lei executivo 89 de 2018 ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar do Executivo 88 de 2018. Altera o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 2º, o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 2º, o parágrafo 6º do artigo 2º, o inciso 2º do parágrafo 8º do artigo 3º, o parágrafo 2º do artigo 5º
inclui os parágrafos 3 e 4 no artigo 7º, altera o caput do artigo 12 e inciso 3º de seus parágrafos 1º, seus primeiros, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Revoga o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 12 e inciso 16 do artigo 13, altera o caput do artigo 14 em seus incisos 1º, 4º e 5º. Altera o caput do artigo 18 e os incisos 1º, 3º, 4º e 5º do seu parágrafo 1º, bem como altera o seu parágrafo 4º. Altera o inciso 6º do artigo 19, altera os incisos 8, 12 e 13 do artigo 22, altera os conteúdos dos quadros de escolaridade e requisitos e forma de provimento, relativamente ao cargo de superintendente constante do anexo 1º, quadro pessoal do IPS-JBV, e cargos em comissão, tudo com relação à Lei 4.207, de 24 de outubro de 2017. Analisando o referido projeto, entendemos que o mesmo é constitucional e legal, pois observa a iniciativa do Poder Executivo em tratar sobre a criação e estruturação de órgãos de administração pública, inclusive indireta, o que se inclui o Instituto de Previdência de São João da Boa Vista, por possuir natureza de autarquia municipal e transformação de cargos com as respectivas remunerações e vantagens, conforme previsão do artigo 45, 1º e 3º da Lei Orgânica Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos Municipais, Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Leio os pareceres, coloca na deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Rui Nova Onda. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista de 15 dias do projeto, para que seja ouvido o sindicato e um membro da prefeitura, para saber qual é o pós e o contra desse projeto. É um projeto muito complexo, que atinge aí mais de 2.500 famílias, que são servidores públicos. Então, gostaria de pedir, senhor presidente, 15 dias de vista pelo referido projeto. Vereador, vistas são... Vereador Rui Nova Onda, vistas são uma semana. 15 dias sobre prestamento. Vereador Arquevic. Eu também concordo em grande parte com o vereador Rui Nova Onda, e eu acho que uma semana seria o suficiente para a gente poder ouvir a presidente do sindicato e também ouvir os outros segmentos para a gente poder realmente, eu quero até aqui, meu presidente, Vossa Excelência tem conduzido esta casa com muita transparência e também tem conduzido essa casa dando participação de todos. Então, eu gostaria muito de ouvir a presidente do sindicato, para depois, realmente, eu ter minha convicção do meu voto. Eu peço concordo, senhor presidente. Também concordo com o pedido de vista, pela ordem. Eu concordo também com o pedido de vista para a gente analisar e ouvir o presidente do sindicato, que não foi convidado para participar da Comissão de Justiça no dia da reunião que teve aqui. Pela ordem, vereadora Patrícia Magalhães. Pela ordem, a Comissão de Justiça houve requisição do Instituto e não houve convite. O Instituto pediu a reunião e o Instituto compareceu, o superintendente do Instituto compareceu. Não houve convite, e sim foi solicitado pelo Instituto. Não sei se os senhores têm ciência, o documento está em primeira discussão. Só se o vereador pedir dispensa de intertício, nesse caso, será votado tudo hoje. Caso contrário, tem a segunda discussão que votará semana que vem. Tá? Só para vocês terão ciência disso. Tá bom? Então, primeiramente, vou colocar o pedido de vista de uma semana do vereador Arquevic. Quem for favorável? Primeiro Rui ou do Arquevic? Uma semana, vereador Rui. Qual dos dois? 15 dias? Senhor presidente, uma semana? Sobre orçamento de 15 dias. O senhor quer 15 dias? 15 dias. Então, eu vou colocar em votação sobre orçamento de 15 dias do vereador Rui Nova Onda. Quem for favorável a 15 dias sobre orçamento, fique em pé, por gentileza, senhores vereadores. Quem for favorável do sobre orçamento de 15 dias. Então, quem for favorável, fique em pé. Não, mas do que? 15 dias, eu sou favorável a uma semana.
Quero uma semana. Quero uma semana. Negado por 15 dias. Vou pedir agora o pedido de vista de uma semana do vereador Arquivic Pinhola. Quem for favorável, de uma semana. Agora. Está em votação. Se os senhores puderem manter, por gentileza, a ética, por favor, agradeço. Por gentileza. Por gentileza. Por favor. Senhores vereadores, vamos colocar em votação o pedido de vista por uma semana do vereador Arquivic. Quem for favorável, fique em pé. Negado. Continua a votação do projeto. Lidos pareceres pela ordem do Arquivic. Eu peço suspensão do trabalho por 5 minutos. Suspende os trabalhos por 5 minutos. Na segunda discussão será votado na semana que vem, só para os senhores terem ciência. Tá bom? Lidos pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei complementar do Executivo número 88/2018. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Rui Nova Onda. Só queria entender essa forma do senhor. Será discutido no plenário ou em porta fechada? Não tem necessidade de discutir em plenário. As comissões vão se reunir no meio da semana. Por que discutir em plenário? Tem que discutir entre as comissões. Então, será a Comissão de Justiça vai ser convocada e será realizada. Só para entender. Sim. Em discussão? Em votação? Aprovado. Em primeira discussão, com votos contrários, vereador Rui Nova Onda, Claudinei e vereador Arquivic. O projeto de lei complementar número 88/2018. Esgotados os documentos constantes no dia da sessão, declaro a mesa por encerrada, passando para destinado ao uso da palavra explicações pessoais. Explicações pessoais? Primeira secretária. Não existe, senhor presidente. Nada mais havendo tratar na presente sessão. Agradeço a presença de todos. Dou uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.